A palavra de Deus, dentre tantas realidades importantes, nos ilumina em duas fundamentais nesse domingo: conversão e a vida na fé. Olha, precisamos interpretar adequadamente o que seja conversão, até porque se tem um termo que ao longo dos tempos foi se desgastando, foi se distanciando do seu sentido original, é conversão. E tudo isso porque o ser humano ele tende a objetivar, a exteriorizar demais as realidades. E portanto a gente interpreta às vezes conversão apenas pelos aspectos exteriores, com a mudança de alguma realidade, de alguma roupa, de alguns hábitos, quando na verdade a conversão no grego significa metanoia, e metanoia significa mudança de mentalidade. Portanto, é mudar na essência, é mudar naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial em nossa caminhada de fé. E é propriamente isso que a liturgia vai nos inspirar hoje. Olha, quando nós olhamos a primeira leitura do profeta Jonas, nós percebemos que Jonas, nós temos muito de Jonas. O que acontece com Jonas? Perceba que pela segunda vez a palavra lhe é anunciada, porque a primeira vez que é anunciada, o que ele faz? Ele foge, ele cai ao mar, um monstro marinho come, o povo fala que é a baleia, e depois de 3 dias ele é cuspido, e aí sim que ele vai para Nínive. Mas por que Jonas não queria ir para Nínive? Nínive era a capital assíria, e portanto, os assírios por muito tempo exploraram, maltrataram o povo de Deus, e Jonas não queria que Deus salvasse Nínive. Ele sabia que com a pregação dele, pela graça de Deus, o povo se converteria, e Deus de fato não iria acabar com Nínive. O que acontece com Jonas é o que acontece com todos nós. Você percebeu que há uma tendência em nós em fazer justiça com as próprias mãos? Não é verdade? Quantas vezes você está vendo algum noticiário, algum absurdo aparece e te dá raiva de ranger os dentes? Quantas vezes nós queremos trazer para si a questão e resolver do nosso jeito? Mais do que isso, quantas vezes nós elencamos alguém ou alguma instituição que sintetiza todo o mal, e nós acreditando que exterminando isso ou aquilo, nós resolveremos o problema? Está em nós, é ou não é? E olha, há um antropólogo francês já falecido chamado René Girard, que ele vai dizer que a história das sociedades tem a chamada crise mimética. O que é isso? Ao longo dos tempos, sempre se elege um bode expiatório, e se coloca todo o mal nesse bode expiatório, querendo que, através do extermínio dele, se resolve tudo. E não é o que acontece? Perceba como nós somos tendidos a sempre achar alguém, e parece que tirando essa pessoa do problema, tirando essa pessoa da situação, nós vamos resolver tudo. E não é isso que acontece. Esse é o pensamento meramente humano que visitou o coração de Jonas e que visita o nosso coração sempre. Quantas vezes aquelas pessoas que mais nos atormentam, por mais que nós evidentemente não matamos a pessoa objetivamente, nós queremos matar do nosso convívio, porque nós não temos necessidade de pensar só salvação. Olha, todas as vezes que nós pensamos assim, mostra que nosso coração ainda não está no reinado do Senhor. Porque, gente, vamos ser sinceros, já pensou se Deus fosse nos tratar à proporção das nossas faltas, dos nossos pecados, das nossas infidelidades, das nossas traições? Quantas vezes não nos esquecemos do Senhor, vivemos como se Ele não existisse? Já pensou se Deus fosse agir segundo a lógica nossa e nos tratasse segundo as nossas atitudes? Gente, não teria ninguém aqui hoje. Graças a Deus Ele é misericórdia, e Ele sempre nos possibilita retomar o caminho. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele quer nos salvar. É por isso que quando nós estamos em pecado, Deus não é uma instância que nos condena, pelo contrário, Ele aponta evidentemente com a sua palavra onde estamos errando, e a intenção dele é que nós retomemos o caminho. Não é excluir, não é destruir. Essa não é a maneira de Deus organizar as coisas, não expressa propriamente o pensamento do Senhor. E olha, Jonas habita muitas vezes em nós, e é preciso que todas as vezes que esses pensamentos visitem nosso coração, que nós saibamos submeter tudo a Jesus. Porque olha, uma coisa é você ter um pensamento, é você ter alguma intenção, outra coisa é você concretizar. Existem realidades que vão visitar seu coração, e quantas vezes pensamentos ruins não nos visitam, não é verdade? Pensamentos que você tem até vergonha quando você pensa. Às vezes você está aqui na missa, vê uns pensamentos loucos, não é assim? A cabeça vai lá longe, você falou para Jesus, volta aqui, vamos retornar aqui o caminho. Isso não é pecado.
Pecado é sem insistir nisso. Só que nós não podemos nos acostumar com essas situações. E posso dar uma dica para você que o catecismo da igreja nos apresenta? Esses pensamentos mostram que o seu coração está preso. E descobrindo que o seu coração está preso, você consegue voltar inteiramente a Deus e, portanto, fazer essa experiência de metanoia, de mudança de mentalidade. E é propriamente esse o conteúdo da pregação de Jesus no Evangelho. Perceba, há vários elementos. Jesus inicia sua pregação dizendo: o tempo já se completou. O que significa dizer isso? A revelação perfeita de Deus acontece em Jesus. Como que nós rezamos o sinal da cruz? Nós falamos que em nome do... Amém. A gente cresceu ouvindo isso, não é? A sua mãe te ensinou, você aprendeu na catequese. Você nasceu com esse pressuposto que é o único Deus em 3 pessoas. No entanto, nem sempre teve madura essa fé no povo. Somente a partir da revelação de Jesus é que se tem a revelação perfeita de Deus. E o que significa dizer que o tempo já se completou? Significa dizer que estamos na plenitude dos tempos e que nós temos todos os meios necessários e fundamentais de salvação. Não falta nada para você se salvar. O que falta, para mim e para você, é voltarmos o nosso coração a Deus, porque todo o necessário já foi manifesto em Jesus. E quando o Senhor pede essa conversão, essa vida no Evangelho, perceba que Ele pede que nós creiamos no Evangelho. É interessante que a palavra Evangelho, do grego Evangelium, é uma palavra comum no Império Romano. Quem que dava a boa notícia, o Evangelho, era o imperador. E o imperador era chamado de Augusto. E, portanto, ele tinha uma personalidade deificada. Era como se ele fosse Deus. O que o Senhor nos apresenta quando é Jesus que traz a boa notícia? Não é mais um homem que se faz de Deus, que fala a boa notícia, que fala o Evangelho. Quem nos apresenta a boa notícia, a verdade de Deus, é propriamente Deus que se manifesta em Cristo. E olha, para nós que somos cristãos, a palavra, ela é eficaz, ela é dinâmica. Se eu perguntar para você, o que é uma palavra? Você fala, padre, nós juntamos umas letras e formamos uma palavra que é um termo que tem um sentido. Mas nas Sagradas Escrituras, o homem bíblico, quando ele fala de palavra, ele lembra do termo hebraico dabar, que significa ao mesmo tempo palavra, acontecimento. É aquilo que Isaías fala: assim como a chuva e a neve fecundam a terra e a fazem germinar, assim a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, ela não voltará vazia, mas ela vai realizar aquilo que ela pretendeu quando foi anunciada. E a palavra de Deus é eficaz e suficiente para mudar a nossa vida agora, é eficaz e suficiente para realizar a obra nova agora em nossa existência, porque não é palavra humana, é palavra de Deus, e enquanto palavra de Deus, ela tem uma dinâmica, um vigor próprio, e essa palavra precisa entrar profundamente em nossos corações e nos inserir nessa mudança que Deus espera. No entanto, perceba que o Senhor também diz que o reino está próximo, e depois ele chama os seus discípulos. Olha, nós podemos nos perguntar hoje, e aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção: o que é reino de Deus? Ao longo da história, as pessoas foram identificando o reino de Deus com algumas nações, alguns grupos, algum momento da história, e está tudo errado. O reino de Deus, Orígenes, um dos primeiros padres da igreja, o padre mais erudito que nós temos na igreja, ele tinha uma Bíblia que era em 7 idiomas, ele lia, comentou todos os livros das Sagradas Escrituras. Ele dizia o seguinte, que o reino de Deus, ele pode ser interpretado a partir de 3 pontos. Primeiro e fundamental, que já está no Evangelho. Por que o reino de Deus está próximo? Porque o reino de Deus é Jesus. É por isso que ele vai dizer que é auto-basileia, Jesus mesmo é o reino. O reino não é um local, não é um momento, não se configura, como disse para vocês, com nenhuma sociedade. Jesus é o reino de Deus. E outra realidade, sabe onde o reino de Deus começa? Em nosso coração, até porque nós acreditamos nisso. Deus habita no nosso coração, habita ou não habita? Sim. Se Deus habita no nosso coração, e o reino de Deus é Deus mesmo, então o reino do Senhor habita em nós. Só que tem um problema: o fato do reino de Deus habitar em nós não significa ainda que nós estamos vivendo no seu reinado, porque vamos ser sinceros, como o padre dizia no comecinho, quanta situação ruim nos visita muitas vezes na vida, é ou não é? Pensamentos, intenções,
Quantas situações nós ainda nos movimentamos por realidades que não são do Senhor? É preciso que Deus reine em nossos corações com as virtudes, os princípios, os valores que lhe são próprios. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa fundamental para o nosso tempo. Nós somos uma geração que não percebeu essa dignidade ainda. Olha, nunca se viu um tempo no qual o povo fosse tão carente, uma carência que leva a pessoa a se submeter, a se escravizar, a se diminuir, a se subtrair de todo tipo de maneira. E sabe por que isso acontece na vida das pessoas? Porque ainda não mergulhou dentro de si. Olha, nós temos medo do silêncio, percebeu? Você chega em casa com necessidade de barulho, poxa, em casa liga a televisão, já põe no YouTube lá para ver algum vídeo, já vai nas redes sociais. Se a pessoa pega um ônibus, já pega o celular e começa a ver o que está no Instagram, no Facebook, visitar as redes sociais. Nós somos uma geração barulhenta. Olha, eu lembro quando trabalhei numa paróquia como seminarista, a proposta era que nós fizéssemos gradativamente 1 hora de adoração silenciosa. Então, semana a semana, hoje era 5 minutos, depois era 6, 7, e foi indo. Tinha um povo, padre, pelo amor de Deus, para com isso aí, não aguento mais. Ficava 5 minutos em silêncio, dá desespero no povo, porque nós perdemos a capacidade de perceber a nossa interioridade, e é por isso que muitas vezes vamos nos perdendo no caminho. Gente, é um absurdo tão grande. Tem gente que vive escravo de relacionamento a vida toda, porque não aprendeu que precisamos fechar portas. Olha, sofrer por um relacionamento é normal, todo mundo sofre. Relacionamento em família, sofre ou não sofre? Quando alguma coisa errada na sua casa lá. Relacionamento com os amigos, algum relacionamento amoroso, nós sofremos. Mas nós temos que saber a hora de começar e terminar. Gente, eu já atendi pessoas, que apanha, não tem carinho, afeto e vive atrás do traste. E quando eu atendo de volta, eu espero que bata o dobro. Para pensar nisso. Há pessoas que preferem ter alguém, ainda que seja apanhando. Olha o absurdo que o ser humano chega. E por que chega a isso? Porque não descobriu a sua dignidade. E nós temos que parar de ser gente frouxa. Por que frouxo? Porque nós temos medo, repito, de fechar algumas portas, porque não entendemos ainda a dignidade que nós temos enquanto filho de Deus. Deixa eu lhe dizer, o dilema que nós vivemos normalmente, nós sofremos porque não aceitamos a situação, certo? Mas não aceitamos o sofrimento que é próprio de quem aceita e muda. Aí a grande questão, até que ponto nós vamos continuar criando esses infernos e não viver no reino de Deus em nós? Olha, eu tenho certeza que durante esse tempo, 2021, você fez alguns propósitos. Fez ou não fez? Quem aqui fez propósito para 2021? Levanta a mão. Isso, quem fez, não levantou, vou rogar uma praga. Pode levantar todo mundo que fez. Não vai passar da porta, Deus leva já. Vou baixar. Estamos a 24 dias do mês de janeiro. Você realizou o que você se propôs? Quem se realizou, levanta a mão. Tem umas 4, 5 pessoas só. Você percebeu? Como a gente se engana, gente? E por que a gente faz isso? Porque a gente tem medo novo. A gente tem medo de cruzar algumas situações, algumas realidades. Gente, entenda uma coisa. Até na psicologia você vai descobrir que por mais capaz que uma pessoa chega, ela só consegue ter consciência de 10% da capacidade do seu cérebro. E sabe como você sai do 5 para o 10? Aprendendo a renunciar a algumas situações. Se você não se desapega de algumas realidades e não se abre aquilo que você precisa, você jamais vai sair do lugar. Portanto, nós precisamos neste ano 2021 olhar para dentro de nós, visitar a nossa dignidade e viver aquilo que Deus espera de nós. Porque o terceiro ponto que Orígenes apresenta é que o reino de Deus e a igreja se identificam. E igreja não é meramente uma estrutura física, e acima de tudo uma realidade espiritual. Olha, nós falamos que somos corpo místico de Cristo, povo de Deus. Olha que bonito. A igreja não é só aqui não, é na sua casa. E essa dignidade que você tem que ter em si e levar. E deixa eu dizer, a segunda leitura, toma cuidado como você vai interpretar, porque está na segunda leitura assim, aqueles que têm mulher, vivem como se não tivesse. Não é desse jeito que você pensou aí não. Aqueles que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, porque a figura desse mundo passa.
que o apóstolo está dizendo? Não prenda o seu coração naquilo que é efêmero. Deus é o fundamento que sustenta tudo. E onde nós temos colocado nosso coração? Em relacionamento, em pessoas, em coisas. Nós vivemos para conquistar, queremos ter um monte de coisa, queremos ser o melhor, e a nossa geração se sente cobrada disso. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que trabalhar 16, 20, 30 horas por dia, nem tem 30 horas por dia, e vai. Eu acho que tem que trabalhar bastante mesmo, só que nós não podemos nos perder nesse caminho, gente. E a gente que tem se esquecido de Deus, e ao se esquecer de Deus, coloca outras prioridades, aí sim que a coisa vai definhando. Olha, faça a experiência hoje, de ao comungar Jesus, entender a dignidade que você tem, a capacidade com a qual Deus te ornou, a graça com a qual Deus te sustenta, e comece a dar passos concretos de mudança, porque olha, assim o padre já vai encerrando, você pode procrastinar muitas coisas da sua vida, você pode deixar um trabalho para amanhã, vai dar tempo de fazer, muita coisa você pode deixar para depois, por mais que te prejudique um pouco, mas não vai ser nada que vai te prejudicar muito. Agora, nós não podemos nos deixar mais para depois, e nós temos deixado, e vamos ser sinceros, eu e você sabemos a mudança que a gente precisa fazer, a gente sabe onde temos errado, a gente sabe a conversão necessária que nós precisamos. Portanto, meu povo, vamos olhar para Jesus hoje, e vamos nos colocar a caminho, tal como Jonas fez, tal como os primeiros discípulos fizeram, olharam para Jesus, mudaram a sua vida e perceberam que é uma dignidade muito maior, que basta que você apenas olhe para o seu coração para percebê-la. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, neste silêncio do amor, da misericórdia do Senhor, apresenta-lhe o seu coração, e peça-lhe a graça de viver profundamente a sua dignidade, a sua graça, o seu amor. Peça ao Senhor exatamente que o Espírito Santo te inspire e te ilumine para dar passos concretos de mudança em direção ao Senhor.